Olá, no Pauta Especial de hoje nós vamos falar sobre transtorno de acumulação. Pessoas que sofrem com esse distúrbio têm dificuldade de jogar até o lixo fora, o que acaba resultando em problemas para a saúde do portador do transtorno e também para a comunidade. Nós vamos ver também o mestre dos pífanos, esse alagoano que produz os próprios instrumentos e está lançando um CD. Aqui no estúdio nós conversamos sobre a queda na oferta no número de leitos do SUS em hospitais de Alagoas. E vamos falar também do primeiro balanço orçamentário e financeiro da Universidade Federal de Alagoas, seguindo a orientação da nova gestão. Fique com a gente, o Pauta Especial já está no ar. Desde dezembro do ano passado, a Slum tem recolhido toneladas e mais toneladas de lixo em Maceió. Normal não é, só que não é das ruas que está sendo retirado todo esse material, é das casas, das pessoas que não conseguem jogar nada fora. E essa condição já tem um nome: acumuladores. O lixo é um grave problema de saúde pública. Basta uma volta por Maceió para encontrar sujeira nas ruas e calçadas. Nem mesmo o aviso no muro adianta de alguma coisa. Mas tem aqueles que não jogam o lixo fora, preferem manter dentro de casa. São chamados acumuladores. Recentemente, um caso chamou a atenção. Cerca de 120 toneladas de entulho e sujeira foram retiradas da residência de duas idosas no Barro Duro. Segundo parentes que fizeram a denúncia, isso acontecia há mais de 10 anos. Situações assim são mais comuns do que parecem. A gente está acostumado a ver a questão dos acumuladores na TV a cabo, em TVs internacionais, em outros países. Mas existe em Maceió e está presente da gente. É uma questão séria, nociva ao grande parte da sociedade que vive ao redor e que tem que ser combatido. Mas para que o trabalho de retirada do lixo seja concretizado, é preciso permissão dos parentes ou do próprio acumulador. Caso contrário, só com autorização judicial. É o caso dessa residência na Rua do Arame, no bairro do Vergel. Aqui, os vizinhos já apelidaram o local de Casa do Lixão. O local está fechado, não tem moradores. No quintal da casa de Celso, conseguimos ver a quantidade de lixo que existe. É muita coisa. O autônomo diz que isso acontece há mais de 10 anos e que o dono da casa aparece apenas para colocar mais lixo e depois vai embora. Está assim abandonado, já matei rato, escorpião, e eu perdi já a conta de quantas cobras já matei aqui, até cobra coral. A boa notícia para Celso e demais vizinhos é que a Slum aguarda apenas a autorização do Ministério Público para limpar o local. Mas o que é que leva uma pessoa a acumular tanto lixo? Existem teóricos que colocam o acumulador compulsivo dentro do transtorno obsessivo compulsivo e outros que descartam, mas uma coisa é um problema seríssimo. O psicólogo lembra que nem todo mundo que gosta de juntar coisas tem algum tipo de transtorno de ansiedade. É preciso saber diferenciar cada caso. O colecionador ele faz um ritual que não deixa de ter um traço obsessivo, mas o ritual do colecionador não incapacita. O acumulador ele começa a incapacitar ele próprio e a família. É um tratamento difícil, primeiro porque se tiver ligado ao toque, corresponde aos maiores transtornos de ansiedade, os mais poderosos transtornos de ansiedade. Então é muita psicoterapia e muita psiquiatria, muita medicamentação. E quem passa por esse problema, onde mora, pode denunciar para a Slum através do telefone 3315-2600 ou pelo site maceió.l.gov.br/Slum. Um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina apontou uma queda de aproximadamente 24 mil leitos de internação do Sistema Único de Saúde no Brasil de 2010 a 2015. Em Alagoas, o quadro não é diferente. Segundo os números, houve uma redução de 466 leitos públicos, enquanto na rede privada houve um aumento de 589 vagas no estado no mesmo período. Os dados revelam ainda que em Maceió houve uma redução de 186 leitos do SUS e um crescimento de 486 leitos em hospitais particulares em toda a capital. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui comigo o médico Rogério Barbosa, assessor de média e alta complexidade da CESAL. O que ocorreu no Brasil? O mercado da medicina migrou diretamente para o atendimento privado? Também, Miguel. Mas, como eu sempre falo, números são frios.
eu tenho que analisar melhor esses 466 leitos. Porque quando eu olho no global 466 leitos, eu tenho que especificar em qual foi a área que está acontecendo esse déficit. Porque se a gente for analisar dentro desses próprios números, em algumas áreas específicas, como leitos de cirurgia, leitos de clínica médica, leitos de hospital dia, dentro do próprio sistema houve um ganho de leitos. Mas, entretanto, a gente tem que olhar especificamente todos esses números e a gente começar a bater no custeio desses leitos. E se for para a psiquiatria, isso muda totalmente, né? Por conta, inclusive, da modificação no encarar da doença, no problema específico da internação. É o que se sugere que os doentes fiquem em casa, que sejam tratados em casa. Então, estaria tudo elas por elas. Agora, o período de 466 também é importante dizer que em qual período for, porque 466 em 10 anos pode não significar nada, mas se for mês, já é um número altíssimo, né? Perfeito. Daí o que eu estava enfatizando. É importante a gente estudar minuciosamente esse número 466, do jeito que você falou, para ver até que com relação ao tempo existe essa diferença. Outra coisa que você também tocou e é importante é no perfil, é no modelo de assistência que a gente está passando para a sociedade, que sempre foi pautada no hospital, na internação. Então você tocou no assunto importante da psiquiatria. Hoje eu tenho CAPS. Hoje eu quero uma melhor assistência, uma assistência humanizada a este paciente, no convívio com os seus familiares. Há um ganho. Uma outra coisa, tempo passado, qualquer pneumonia em criança tinha que ficar internado. Hoje você já consegue tratar algumas pneumonias em casa com antibiótico, terapia oral, deixando o hospital para aqueles casos mais graves. O avanço do home care também pode distorcer os números e pode apresentar assim de forma ilusória esse número e preocupar muito mais? Também. Estamos avançando cada vez mais na medicina e na saúde como um todo para que esse atendimento seja humanizado e seja dentro da sua residência. Então, o home care é um exemplo disso. Esse paciente que necessita de um cuidado, que antes era destinado a um leito do hospital para um caso crônico, ele pode sim ser acompanhado em sua residência, com toda uma assistência. Será que esses números levaram em consideração também o avanço da medicina, as novas fórmulas e a longevidade dos pacientes e alguns vivendo, inclusive, de uma maneira muito mais, eu diria, saudável, a ponto até de não sequer tomar remédio? Também. Mas eu acredito mais que esse número ele é pautado em cima da portaria que já está em modificação, já foi modificada e com certeza vai ser modificada, onde ele é um número no cru, e ele é frio, como eu já te frisei, em que você pega a percentagem de leite em cima da população. Então, se você for analisar, cada ano você vai ter um déficit de leito. Déficit que eu digo o seguinte, a necessidade. Apesar de que nós estamos falando aqui num fechamento, na realidade isso não é que foi fechado, muitas vezes foi mudado o perfil desse leito. Agora, doutor, apesar dos números serem frios e a gente considerar o avanço da medicina, novas abordagens, novos tratamentos, ainda assim a imprensa tem divulgado muita recusa de paciente, muitos pacientes judicializando tratamento, cirurgias. Por que isso tem ocorrido? A gente tem que levar em consideração duas coisas. Você está me tratando com relação ao fechamento desse leito. Se a gente for levar em consideração a necessidade de leito com relação à população, no estado de Alagoas tem uma necessidade de quase 2.000 leitos. 2.000 leitos. E é em cima disso que a Secretaria Estadual de Saúde, através da secretária Rosângela, estamos trabalhando. Estamos já com um projeto pronto para licitação do Hospital Metropolitano, que vai com 180 leitos. Estamos também na modificação do perfil do Hospital Portugal Ramalho, que passará a ser hospital de clínica com 160 leitos. Vamos também para a maternidade de risco habitual, que vai ser a primeira do estado pública, que vai ser ao lado da Santa Mônica, com 100 leitos para risco habitual. Estamos também tentando fazer um plano com relação à rede de urgência, com relação à rede cegonha, para que a gente possa atender esse paciente na sua região de saúde,
com isso, deixando hospitais regionais. E aí eu quero frisar para você que já existem também os projetos arquitetônicos, faltando apenas os projetos complementares, com relação ao Hospital de Portugal, que hoje tem 45 leitos, ele vai ser ampliado. Na realidade, ele vai ser construído em uma outra área, onde passará para 110 leitos, assim como de Delmiro Gouveia, assim como de Viçosa, assim como de União dos Palmares. Então, com isso, a gente vai passar a ter 800 leitos. Ainda vai ficar um déficit. O governador tem dito em entrevistas que Alagoas não constrói hospitais há 10, 20 anos, né? E ele citou os hospitais que nós conhecemos, Santa Casa, Paulo Neto, Hospital do Açúcar, enfim, os tradicionais, né? E a gente percebe que alguns hospitais, eles têm migrado realmente para a iniciativa privada, não se atende mais com o perfil de antigamente. Mas temos outros hospitais no interior do estado, que o senhor não citou ainda, mas, por exemplo, Viçosa, São Miguel, Coruripe, e Murici, alguns até obsoletos, e uma UTI toda equipada na Santa Mônica, que não entrou em funcionamento por conta de pessoal. E o governo tem dito que tem muita dificuldade para pagar a atual folha e as contratações terão que obedecer um determinado perfil. Essa carência de pessoal, ela pode influenciar também nessa condição da proposta de governo de aumentar os leitos? Sim. Mas tudo isso já está sendo estudado. A gente sabe que isso é um problema para colocar esses leitos para funcionar. Então, em cima disso, a gente já está fazendo todo esse estudo, um estudo financeiro orçamentário, para saber com relação ao custeio. De onde é que vai sair esse custeio? Então, a nossa equipe já está trabalhando para isso também. A questão do SAMU partilhado, federal, estadual, e alguns municípios até tomam conta do serviço. Há uma denúncia essa semana de carência de pessoal, e eu não consegui entender. O senhor tem alguma explicação de carência de pessoal no SAMU? Não. Carência de pessoal, especificamente, para o que está acontecendo hoje, não. A gente tem alguns problemas, sim, que isso é público e notório, com relação à nossa frota. Eu tenho uma frota envelhecida. Então, é bom a gente começar a falar também no seguinte: como se dá o financiamento do SAMU? Ele é tripartite. Ele tem verba, sim, do Ministério da Saúde, ele tem verba do Estado e tem verba também do município. Alagoas e um outro estado da nação, onde as duas bases, que é Maceió e Arapiraca, ainda está sob a governança do Estado, onde deveria estar na governança do município. O SAMU tem que ser municipalizado. O município é pleno. A gente entende as dificuldades e, com isso, o Estado dá o suporte necessário para manter essas bases funcionando. Conversamos com o Dr. Rogério Barbosa, assessor de média e alta complexidade da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Próximo bloco, você vai conhecer o mestre lagoano dos Pífanos, Mestre Gama. E também vamos falar da atual situação econômica da Universidade Federal de Alagoas. Sai daí, a gente volta já.